Já pensou em pilotar um avião sem nenhum painel de instrumentos? Meio assustador, né? Pois é, em um ambiente de nuvem, operar sem um bom monitoramento é exatamente isso, um voo às cegas. O monitoramento é o sistema nervoso que diz pra gente o que está funcionando, o que quebrou e, o mais importante, por quê. Hoje, a gente vai dominar o painel de instrumentos da nuvem da Microsoft, o Azure Monitor. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender de vez o que é esse tal de Azure Monitor. Depois, a gente vai decifrar as duas línguas que ele fala, métricas e logs. Daí, vamos ver como transformar esses dados em insights e, claro, em ações práticas, configurando o nosso primeiro alerta. E no final, a gente amarra todas as pontas. Bora lá? Então, o que é o Azure Monitor na prática? Pensa nele como se fosse o cérebro de toda a sua operação na nuvem. A função principal dele é coletar, analisar e agir com base na telemetria. E o que é telemetria? É basicamente todos os dados que seus aplicativos e sua infraestrutura geram o tempo todo. É como um fluxo constante de informações sobre a saúde e o desempenho de tudo. E aqui vem um dos maiores superpoderes dele. O Azure Monitor não está limitado só às coisas do Azure, não. Ele consegue puxar dados de praticamente qualquer lugar, inclusive de servidores que estão aí, no seu data center. Isso transforma ele num verdadeiro centro de controle unificado para toda a sua infraestrutura. Não importa se ela está na nuvem, aí dentro de casa ou no modelo híbrido. O legal aqui é ver de quanta fonte diferente ele bebe. O Azure já coleta um monte de dados por padrão, tipo o uso de CPU de um serviço. Mas a mágica mesmo acontece quando a gente cava mais fundo. Para entender o que está rolando dentro do seu código, por exemplo, a gente ativa o Application Insights. Para saber o que se passa no sistema operacional de uma máquina virtual, a gente instala um programinha, um agente. É esse agente que funciona como um espião do bem, coletando tudo lá de dentro e mandando para o cérebro, que é o Azure Monitor. E toda essa montanha de dados que o Azure Monitor coleta, ela fala basicamente duas línguas, métricas e logs. Entender a diferença entre as duas é, sem dúvida, a chave para o monitoramento que realmente funciona. Pensa numa métrica como uma pergunta bem rápida e direta, tipo, qual é a porcentagem de uso da CPU da minha máquina virtual agora? A resposta vai ser um número, um valor pontual. É isso, rápido, leve e perfeito para a gente ter uma foto do estado atual das coisas quase em tempo real. E esse slide aqui resume tudo de forma brilhante. A métrica te diz que a CPU bateu 95%. Isso é o quê, mas é o log que vai te contar o porquê. O log pode mostrar qual foi o processo que causou esse pico, qual erro específico aconteceu na aplicação e te dá todo o contexto daquele evento. Pensa assim, as métricas são o termômetro, os logs são o prontuário médico completo. Certo, então a gente tem essa montanha de dados. E agora? O que a gente faz com isso? O poder do Azure Monitor está num fluxo de trabalho que se resume a 3 passos simples. Primeiro, a gente precisa visualizar os dados para conseguir entender. Segundo, a gente vai analisar para achar a causa dos problemas. E terceiro, a gente vai responder de forma automática para corrigir as coisas. Ver, entender e agir. O primeiro passo é traduzir aqueles números todos numa linguagem visual que a gente consiga bater o olho e entender. Os dashboards são como o painel do seu carro. Mostram os indicadores mais importantes de uma vez só. Já os workbooks são mais como relatórios de investigação, super interativos, onde você pode mergulhar fundo nos dados e criar umas histórias visuais bem complexas. Analisar é a hora de vestir o chapéu de detetive. Com o Metrics Explorer, a gente consegue sobrepor gráficos e achamos correlações meio suspeitas. Mas a ferramenta principal aqui é o Log Analytics. Usando uma linguagem de consulta super poderosa chamada KQL, a gente consegue literalmente conversar com os nossos logs, fazendo perguntas complexas para achar aquela linha de erro específica que está causando a dor de cabeça toda. E, finalmente, a parte de responder. É aqui que a gente se torna proativo. Em vez de ficar só olhando o gráfico subir e descer, a gente pode configurar o sistema para tomar uma atitude sozinho quando algo crítico acontece. E isso nos leva direto para a nossa próxima sessão. Beleza, então vamos botar a mão na massa e juntar tudo isso. Vamos ver como a gente transforma um insight, tipo um pico de CPU ou um erro de login, em uma ação de verdade. Vamos criar nosso primeiro alerta, que é o mecanismo de resposta mais básico e essencial do Azure Monitor. Configurar um alerta pode parecer complicado, mas o Azure quebra isso em 3 pilares bem lógicos. Pensa que é como montar uma frase. Primeiro, o escopo, que é o sujeito da frase, o que a gente está observando. Segundo, a condição, que é o verbo, qual evento precisa acontecer. E terceiro, a ação, que é o predicado, o que a gente vai fazer quando isso acontecer. O primeiro passo na configuração é definir o escopo, ou seja, o nosso alvo.
Isso é super importante para evitar um monte de alerta inútil. Você pode apontar o alerta para algo bem grande, como a sua assinatura inteira para monitorar gastos, ou ser bem específico e focar numa única máquina virtual, aquela que roda seu banco de dados mais crítico. Escolher o escopo certo garante que você só vai ser avisado do que realmente importa. A condição é a regra do jogo, é a lógica. É aqui que a gente define o C da nossa frase. Na prática, você escolhe um sinal, que pode ser a porcentagem de CPU ou um evento de log, e define um limite. Por exemplo, se o sinal porcentagem de CPU for maior que 90% por um período de 5 minutos, essa combinação de sinal, operador e tempo que vai disparar o alerta. E se a condição é o se, o grupo de ação é o então. Pensa nele como um conjunto de respostas que você pode reutilizar. Em vez de configurar as mesmas notificações e ações para cada alerta que você cria, você monta um grupo de ação uma vez só e depois só vai associando ele a várias regras de alerta. É muito prático. E é aqui que a automação brilha de verdade. As ações se dividem em duas categorias: avisar um humano ou mandar uma máquina fazer alguma coisa. Notificar pode ser um e-mail para a equipe de plantão ou um SMS direto para o celular do administrador. Mas o mais poderoso mesmo é acionar um sistema. Imagina só, um alerta de uso alto de CPU que, em vez de só te avisar, dispara uma automação que adiciona mais recursos à máquina na mesma hora. Ou um erro na aplicação que já abra um ticket no seu sistema de gerenciamento. Isso aí da detecção do problema para correção em questão de segundos. Ufa, a gente viu bastante coisa, né? Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e revisar os pontos mais importantes para a gente construir nosso plano de monitoramento. Então, vamos recapitular rapidinho. Primeiro, Azure Monitor é o seu centro de comando unificado. Segundo, e super importante, lembre-se da diferença. Métricas te dizem o que, o termômetro, e os logs te contam o porquê, o prontuário médico. Terceiro, o nosso fluxo de trabalho é sempre esse: visualizar, analisar e responder. E por último, essa resposta proativa ganha vida com os alertas, que são construídos naqueles 3 pilares simples: escopo, condição e ação. E para fechar, vou deixar uma reflexão, um desafio. Se fosse para configurar um único alerta hoje, agora, para o seu ambiente, qual seria? Qual é aquele evento que, se acontecer, você precisa saber na hora? Pensa nisso, é o primeiro passo para construir uma estratégia de monitoramento que realmente faz a diferença. Valeu pela companhia e até a próxima!